Com certeza, qualquer cristão gostaria de vivenciar dias tranquilos, dias em paz. Isso é bom. É bom porque, na verdade, mostra que nós somos feitos para isso, para a harmonia do Éden. Nós somos feitos para ser felizes. Você sabia disso? Às vezes, pensamos o contrário, tendo em vista as lutas, mas a verdade é que fomos feitos para ser felizes, felizes no Senhor. E esse desejo de felicidade encontra o pecado que jaz no mundo, o mundo que jaz no maligno, encontra então aquilo que é ruim e que traz infelicidade, mostrando então a necessidade da redenção. Porque nós estamos neste mundo que jaz no maligno, Satanás perturba, o pecado está presente e assim essa é a realidade. E o que a igreja deve fazer? Ela deve olhar para a realidade e saber lidar com ela. A realidade de um mundo em que tudo está conturbado. Como a igreja deve lidar com isso? Isso é importante. Inclusive porque, eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás, ele usa pessoas. Satanás não aparece e faz algo sozinho. Satanás usa pessoas. Apocalipse que o diga. Em Apocalipse, capítulo 13, quando aparece Satanás como um dragão e aparece a besta, que é um instrumento de Satanás, diz o texto que foi dado o poder do dragão para a besta. Então, nós vemos a atuação de Satanás por meio de homens. E sabemos que aquele monstro para qual Satanás deu sua força eram os imperadores romanos, que estavam já na época perseguindo, causa para que o apóstolo João estivesse na ilha de Patmos, ele diz, por causa do testemunho. Antipas, um dos personagens que aparece no livro de Apocalipse, tinha sido morto por causa da Escritura. Mas quem matou Antipas? Quem prendeu ou exilou João? Quem estava matando cristãos? Quem estava perseguindo a igreja? Eram homens, usados na força de Satanás. Então, Satanás usa pessoas. Então, nós precisamos também lidar com a realidade de que, além de Satanás estar tentando destruir a igreja, pessoas são usadas por ele para destruir a igreja. Que nos leva a uma atenção de nós não podemos deixar que ele nos engane, nos iluda, como fez com Eva. Eva foi iludida por Satanás e ela se tornou a causa da queda. Olha que coisa! O homem caiu porque a mulher foi um instrumento. Em outras palavras, se ela não tivesse ouvido Satanás, não teria sido um instrumento para a queda de toda uma criação por meio do homem, quando Adão comeu do fruto proibido. E você? Tem se cuidado para não ser instrumento de discórdia, de problemas e de males neste mundo que já é mau? Precisamos saber lidar com a realidade de que Satanás está, sim, o tempo inteiro tentando destruir, tentando matar, porque é assim que ele age. Nós vamos para Mateus 16, a partir do versículo Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Nós vamos pular. O nosso foco seja cumprido. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Depois o versículo 24 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo agora 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação, e é por meio do Teu Espírito que ela entra no coração. Jamais poderemos atribuir a qualquer pregador o poder da palavra. A palavra do Senhor fala por si mesmo e o Espírito é quem a aplica ao coração. Nós somos apenas instrumentos, pequenos instrumentos nas mãos de um grande Deus, para anunciar algo que vai, ó Deus, muito além, às vezes, de nossa compreensão perfeita. Porque Tu falas de coisas celestiais e tantas vezes, Senhor Deus, nós queremos compreendê-las para nos alegrarmos nelas. Mas sabendo que o Senhor é poderoso para nos dar entendimento, então nós pedimos que fales conosco, fales ao coração de cada um, para que o entendimento aberto e o coração preparado, possa a palavra não só ser compreendida, mas aplicada, e assim, ó Deus, possa ser colocada em prática. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que ela, Senhor, se alegre na Tua palavra, e assim seja fortalecida e possa caminhar com o Senhor, caminhar todos os dias, perseverando no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Sim. Amém. Pois bem, esse texto, inclusive, ele é fundamental, pensando na divisão dos evangelhos. Porque o Senhor Jesus, ele divide o seu ministério em dois testemunhos. O testemunho de quem ele é e o testemunho do que ele veio fazer. Fundamental que eles entendessem que Jesus não era só um profeta, era o próprio Filho de Deus, o Cristo, e que ele não veio livrar de Roma, tirar os julgos, os tributos e coisas dessa natureza. Vocês lembram que uma vez perguntaram para Jesus: é justo ou não, é certo ou não pagar tributo a César? Jesus não tinha esse propósito de livrar apenas de um povo ou de um império que tinha sob seu domínio vários povos. Ele veio salvar o homem de um inimigo muito pior, o pecado. Ele veio livrar o homem das acusações de Satanás. Ele veio livrar o pecador da ira vindoura, a ira divina, a justa ira divina. Portanto, Jesus testemunha para a sua geração quem ele é e o que ele veio fazer. E esse texto é exatamente o divisor de águas.
É nesse texto que, tendo os discípulos compreendido que ele não era só um grande profeta, mas o próprio Messias, aquele que a Escritura do Antigo Testamento vinha anunciando desde Gênesis, então, uma vez que compreenderam realmente quem era Cristo, eles precisavam entender o que ele veio fazer. Não devemos entender que eles entenderam perfeitamente tudo. Eles compreendem melhor durante o período em que Jesus, tendo ressuscitado, vai ensinar para eles, durante 40 dias, a Escritura, como se cumpriu na pessoa de Cristo tudo aquilo que fora profetizado. Aí sim, eles entenderam quem era Jesus e a obra que ele veio fazer. E aqui, o Senhor Jesus, então, vai perguntar. Veja que, no capítulo 16, primeiros versículos, os fariseus e os saduceus se aproximam e pedem um sinal. Ó. A gente está começando a entender que você está se apresentando como o Cristo. Então, faça sinal, mostra quem você é. Em outras palavras, eles não acreditavam. Eles queriam ter testemunhos visíveis, que são os sinais disso. Só que isso era absurdo, pedir sinais de que Cristo realmente era um enviado de Deus, depois de tudo o que ele fez. Olha, tenha paciência, né? Jesus multiplicou os pães de uma forma extraordinária, curou multidões, incontáveis por sinal, ressuscitou mortos. Nenhum livro da Escritura testemunha o número de sinais que Jesus fez. Nenhum profeta fez algo semelhante. Só Jesus. Então, o que Jesus fez já era suficiente. Portanto, Jesus, inclusive, nega fazer algum sinal na presença deles para satisfazer a dureza de coração deles. E deixe-me aplicar isso já ao seu coração. Nós vivemos num período em que as pessoas estão procurando muitos milagres. Tanto é que certas instituições religiosas, elas anunciam o tempo todo isso. Lembro-me de ter visto um outdoor com uma falsa profetisa que dizia ter ido ao céu e ao inferno. O curioso é que normalmente vai mais ao inferno do que ao céu. Eu não sei o que mais agradou a mulher, mas ela anuncia milagres e as pessoas vão atrás. As instituições religiosas da teologia da prosperidade, que enganam multidões porque eles anunciam milagres, eles anunciam o milagre da prosperidade. Pessoas que entraram com R$1 e saem milionárias, coisas dessa natureza. Então, as pessoas estão muito ávidas por encontrar milagres e sinais, elas estão desejosas, elas querem ver coisas maravilhosas. E, todavia, o que Jesus fez já foi suficiente. Em outras palavras, Jesus se nega a ter que repetir tudo o que ele fez, quando o que ele fez é suficiente. Não vá atrás disso, não vá. Deus não precisa provar que é Deus. Ele é Deus. E tudo o que ele fez já é a prova disso, já é o testemunho disso, já é a obra de Deus. Você ainda tem dúvida de que Deus é Deus? Olha ao seu redor, olha as maravilhas. Você tem dúvida de que Deus ama o seu povo? Você acha que Deus não ama o seu povo porque você tem passado por lutas e sofrimentos? Porque você tem passado por angústias? Então você acha que Deus simplesmente não ama? Então eu o convido a olhar para a cruz do Calvário. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe, Paulo não diz assim: olha, eu vou provar que Deus ama vocês, venham cá, vou fazer alguns sinais, milagres e maravilhas para mostrar para vocês o amor de Deus. Não, o amor de Deus foi provado em sua dimensão, em sua amplitude, na cruz do Calvário, porque ele entregou o seu Filho para nos salvar. Portanto, não vá atrás disso, não. Eu sei que você precisa do Senhor o tempo inteiro. Inclusive, nós precisamos de milagres o tempo inteiro. O milagre do sustento, o milagre do livramento, o milagre da direção na palavra do Senhor, o milagre de um coração que ame a vontade de Deus quando ela é contrária à nossa. Nós somos o tempo todo agraciados por milagres, porque nós somos o tempo todo abençoados pelo agir de Deus a nosso favor.
Observe quantas vezes Deus proveu tudo que nós precisamos, quando parecia ser impossível. Nós não estamos largados. Você não precisa ir atrás dessas coisas, não vá. Satanás é astuto e ele sempre oferece o que as pessoas querem. Elas querem milagres. O que Satanás dará? Dará milagres para elas. Elas querem dinheiro. O que Satanás dará? Dará dinheiro para elas. Aí elas pensarão, está vendo que Deus nos abençoou? Quando elas estão indo para o inferno. Porque, na verdade, o coração delas está completamente longe do Senhor. Disse o profeta, e então o Novo Testamento repete, na própria pessoa do Senhor Jesus, bem profetizou o profeta, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, não vá atrás dessas coisas. Louve ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Então Jesus adverte, veja que Jesus adverte os discípulos. Versículo de 5 a 12, nós não vamos ler também, mas Jesus diz, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É o versículo 6. Vocês tenham cuidado com o que eles ensinam. Olha, eram líderes religiosos, como eu disse. Não é aquilo que tem aparência de religioso que significa que estará de acordo com a vontade do Senhor. E ele admoesta para que eles não sigam eles, né, os fariseus e os saduceus, em suas intenções e, inclusive, em suas práticas. Então, Jesus se dirige para os discípulos para saber deles mesmos. E ele se volta especificamente para os discípulos, que foi o versículo 13 que nós lemos. Indo, então, para os lados de Cesareia, perguntou Jesus, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, ele chama os seus discípulos particulares e pergunta, o que o povo está dizendo sobre o Filho do Homem? Olha, estão dizendo que o João Batista ressuscitou. O Herodes, inclusive, achava que Jesus era a ressurreição de João Batista e, inclusive, considerava porque ele mandou decapitar o João Batista. E outros, no entanto, estão dizendo, olha, o Elias, porque eles esperavam que Elias viesse, né? Porque o profeta Malaquias falou sobre o Senhor enviar o profeta, o Elias, para seu povo. O outro, Jeremias, um grande profeta. Jeremias, às vezes, inclusive, engloba uma boa parte das Escrituras, e a forma como eles viam o profeta Jeremias, ou outro profeta. Ou seja, eles entendem que algum grande homem está entre eles. Mas observe que nenhum deles tinha a clareza de quem realmente era Jesus. Deixa eu perguntar para você, quem é Jesus para você? Olha, sério, os judeus podem até considerar Jesus como um profeta. Os muçulmanos fazem a mesma coisa, porque, inclusive, o Alcorão, ele foi formado da Escritura. Ou seja, é uma religião derivada do judaísmo e do cristianismo, que Maomé forjou a partir da palavra de Deus e criou sua própria religião. Então, uma religião derivada. Então, muitas pessoas podem ter uma boa visão sobre quem é Jesus. Jesus é um bom homem, Jesus foi o melhor até dos homens, Jesus foi um grande profeta, Jesus ensinou sobre o amor, portanto, era o mais espiritual de todos. As pessoas podem ter uma visão muito agradável de Jesus, olharem para ele como realmente uma boa pessoa. E, de fato, não poderíamos dizer o contrário, mas não tem uma compreensão de quem ele é de verdade. Quem é Jesus para você? Tanto que, depois de perguntar sobre a visão das pessoas, ele perguntou sobre eles. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês? Qual é a compreensão de vocês sobre quem eu sou? E aí vem aquela afirmação de Pedro, respondendo de Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E isso é fantástico. Observem que o conhecimento de Cristo, ele diz, não foi apenas por percepção. Eu comecei a observar Jesus falar, Jesus se comportar, Jesus agir, e olhe, pela minha percepção, minha observação, minha análise de quem o Senhor tem se mostrado durante esses anos que nós estamos ao lado do Senhor, a minha percepção é de que o Senhor se encaixa muito bem com a figura do Messias,
Porque olhando para a Escritura, realmente parece muito com aquilo que foi anunciado. Jesus não diz que Pedro fora inteligente, que Pedro tinha uma percepção aguçada, era observador ou coisa semelhante. Jesus deixa bem claro de onde vem o entendimento de que Jesus era o Filho de Deus. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Não foi alguém que te contou. Não foi alguém que disse, olha, ele é o Messias. É verdade, parece mesmo. Não. Mas meu Pai que está nos céus. Deus havia revelado para Pedro, a fim de que Pedro desse esta tão valiosa afirmação para nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus mesmo revelou para eles. Em outras palavras, todo conhecimento da verdade procede do próprio Deus. Ele é a verdade. Nós recebemos a verdade dele. Ainda que tenhamos a capacidade de percebê-la, Deus nos revela graciosamente. Nós sabemos que Jesus é o Cristo porque o Senhor revela ao nosso coração. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Deus gracioso operando em nós, razão para nós darmos graças ao Senhor. Então, observe que a igreja está sendo abençoada. A igreja está sendo abençoada com a verdade, a igreja está sendo abençoada com a direção de Deus, a igreja está sendo abençoada pela presença do Senhor. Pedro não fazia ideia de que Deus havia revelado para ele o conhecimento de quem era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus diz, o Pai. E aí eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Observe que Deus pode parecer ausente. É verdade. Principalmente nos momentos difíceis da vida. No vale da sombra da morte, costumamos olhar para os inimigos, os lobos vorazes que querem nos tragar. E achamos que estamos sozinhos. Mas observe que isso não é verdade. Pedro não fazia ideia de que Deus está todo o tempo presente, observando, olhando, atento ao seu povo. Ele está sempre presente. De tal forma que Deus, mesmo que nós não percebamos, está sempre em ação. Jesus disse, o Pai trabalha até agora, e eu também. Ou seja, Deus está sempre em ação, operando a sua vontade graciosa, principalmente cuidando do seu povo. Então, isso significa aquilo que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Isso significa que não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em outras palavras, Deus está presente. Então, apresente tudo diante dele. Você não está vendo, mas ele está presente. Então, fale com ele. Você não está percebendo, mas ele está presente. Então, lance a sua ansiedade sobre ele. A presença de Deus significa o cuidado de Deus, significa a providência de Deus, significa o ouvir de Deus, significa o cuidado de Deus. A presença de Deus é a presença de alguém que está conosco. Pedro não fazia ideia, mas era a realidade. A questão é que, com a queda, o homem se tornou limitado demais. Não podemos afirmar como era exatamente a percepção de Adão antes da queda. Adão conseguiria ver anjos? Talvez. A Escritura não afirma. Mas a nossa percepção depois da queda se tornou demasiadamente limitada. Lembrem de Eliseu e o seu moço, quando a Síria manda um exército para pegar o profeta, porque o profeta revelava tudo o que acontecia lá, os planos ardilosos do inimigo. E então eles vão pegar o profeta. E quando chega o exército, o moço treme de medo e, perturbado com aquilo,
pensando que era o fim. O profeta Eliseu clama a Deus: abre os olhos do moço, para ver a realidade, para ver a verdade. E a verdade, quando os olhos dele foram abertos, é que o exército do Senhor, dos anjos de Deus, em número maior, com espadas desembainhadas, estava ao redor deles, prontos para lutar, se necessário fosse. Prontos para guerrear por amor a apenas 2 pessoas. Deus dispõe um exército para livrar 2 pessoas. Parou para pensar isso aí? Talvez você se considere insignificante, mas Jesus várias vezes contou o valor de uma vida. Quem é que, vendo uma ovelha ir por um caminho estranho, se perder pelo caminho, não deixa as 99 e corre atrás de uma? Vocês lembram quando Jesus contou isso? E se alegra mais pela que ele achou, a que tinha se perdido, e ele traz de volta, do que pelas 99, que estão seguras. Ou seja, ele ama cada pequenino e dispõe de um exército de anjos para cuidar deles. Em outras palavras, ele está presente. Ele está presente para agir em favor daqueles que ele ama. Isso deve trazer tranquilidade. Isso deve trazer tranquilidade. Isso já deveria trazer tranquilidade ao coração deles. Deus vai dirigir vocês. Vocês não entendem ainda quem eu sou, mas Deus vai dirigir vocês. Veja que, desde aqui, o ministério da revelação da verdade, que Jesus cita em João, o Espírito vos conduzirá a toda a verdade, aparece em ação. Deus conduz Pedro até a verdade de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conduz à verdade para que ele pudesse, então, expressar a verdade. Deus conduzindo sua igreja à verdade. A igreja não está sozinha, mas ela está num mundo difícil. E aí continua o texto. Versículo 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não tenho um interesse, no momento, de estar trabalhando a questão de Pedro e a pedra. Posso dizer e levantar alguns questionamentos básicos, porque esse texto tem sido mal compreendido. E uma vez que ninguém concorda com a ideia do papado, afinal, o Senhor em nenhum momento colocou um homem em seu lugar, nós podemos afirmar que, de fato, Jesus estava se referindo a Pedro. Por quê? Primeiro, porque senão Jesus teria dito: tu és Simão, filho de Simão Barjonas, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Não foi sem razão que Jesus trocou o nome de Pedro. Seria um absurdo entendermos que ele trocou o nome só por trocar. Ele colocou o nome de Simão para Pedro. Seria como o nome de Abraão, que era Abrão, para Abraão. O nome de Jacó para Israel. Não foi por acaso. Deus não trocou o nome de homens por acaso. Significa algo, tem um significado. Portanto, é muito óbvio que a afirmação de Jesus se refere a Pedro, sim. Senão ele teria chamado pelo nome de Simão, como ele fez antes, respondendo Simão Pedro. E aí Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas. Então, ele poderia ter chamado do mesmo jeito. E o termo Pedro, pedra, Petros, Petra, esse uso da nomenclatura grega, ela vai aparecer na Escritura de uma forma concomitante, ou seja, alternando um e outro, citando às vezes ao mesmo tempo um e o outro, com o mesmo significado. E como eu não tenho um propósito de aqui esclarecer a afirmação sobre tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, eu quero apenas que vocês pensem sobre o assunto e estudem um pouco melhor depois, porque vocês verão que, de fato, o propósito, e aqui é o nosso objetivo, é fortalecer a sua igreja, é mostrar que a igreja ela estará agindo pelo poder de Deus, que ela estará agindo em nome do Senhor, que o Senhor está com ela, porque não seria fácil a sua luta. E o nosso foco é esse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo que a igreja vai vencer. Mas ele não está dizendo que vai ser fácil.
Vamos ver um pouquinho de exemplo na própria Bíblia. Abram em Apocalipse, capítulo 2, são as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas as lutas são grandes, as lutas são muito grandes. Versículo 2, isso se dirigindo à igreja de Éfeso, diz assim, Jesus falando: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Observem, a igreja de Éfeso estava cercada de homens maus, querendo destruí-la, querendo acabar com ela, querendo fazer-lhe o mal. E a igreja estava perseverando. Versículo 3, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, vocês estão conseguindo, mas não está sendo fácil. Eu sei disso. Eu sei que não está sendo fácil. É luta. Viver a vida cristã é luta. Versículo, ainda capítulo 2, agora em relação à igreja de Esmirna, versículo 10, 9 e 10, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E ele está falando, obviamente, de uma riqueza espiritual. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação. Luta, tribulação. E a igreja ouvindo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo de número 13, agora a igreja de Pérgamo, veja, a terceira igreja. Jesus diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, ele diz que naquela cidade está o trono de Satanás, tamanha era a manifestação de Satanás naquela cidade. E isto não deve ser esquecido, porque em nossos dias não é diferente não. Dá para ver uma atuação muito forte de Satanás em muitas cidades de nosso país. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observa? A igreja com uma lutas tão grandes que Antipas morreu por causa do evangelho. Passando mais adiante um pouco, agora capítulo 3, versículo de número 7, a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, e aí diz o Senhor Jesus: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E aí chegamos na chave, né? Na chave que nós vamos ver no versículo 19 de Mateus: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Veja, quem abriu a porta foi o Senhor. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, Satanás atuando fortemente também em Filadélfia e tentando destruir a igreja, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Viram de forma prática, com exemplos bíblicos, que a luta da igreja é real e não é fácil. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não disse assim: segue em frente, vocês vão vencer todas as batalhas facinho, facinho, e não se preocupe com nada. Ele garantiu a vitória da igreja. Pedro, você e os apóstolos, vocês edificarão a igreja.
Tanto que quando nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 20, pega a partir do 19, ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A pedra angular, que é uma outra expressão diferente da que está em Mateus, que implica em que Cristo é a pedra fundamental onde foi edificado o prédio. Mas quem edificou o prédio foram os apóstolos por meio da revelação dada a eles, a palavra de Deus que edificou a igreja no Novo Testamento, que é o Novo Testamento. Por isso, então, Jesus traz para ele uma palavra de conforto muito grande. Deus está com você. Vocês vão edificar a minha igreja. Vocês vão conseguir edificar a igreja do Senhor, que, como disse, foi o ministério dos apóstolos no Novo Testamento. E as portas do inferno não vão vencer, vocês vão conseguir. E nós vamos encontrar no Novo Testamento tanto judeus se convertendo, quanto gentios se convertendo, e tudo isso por meio do ministério dos apóstolos, que estavam ali, firmes e fortes, liderando a igreja por meio da revelação que estava sendo entregue para eles, a revelação do Novo Testamento, que era repassada para a igreja. Mas quem disse que ia ser fácil? Não ia. A igreja lutaria. Como nós vemos hoje, não é fácil. Satanás está o tempo inteiro tentando destruí-la. Apocalipse mostra isso. E nessa tentativa de destruí-la, ele usa tudo que estiver ao seu alcance. Você precisa estar atento a isso. A primeira verdade é: Deus está com a sua igreja. E ela seguirá em frente, sim. Inclusive, ele cumpriu a sua palavra e edificou a sua igreja. Veja que no primeiro século temos uma igreja edificada. O Novo Testamento foi entregue, que é exatamente a edificação da igreja. Ela foi edificada por meio da revelação do Senhor. O Espírito de Deus a dirigiu e ela conseguiu vencer os desafios daquele dia. E ela está conosco hoje. O Senhor continua com a sua igreja. A igreja tem que ter essa convicção. Deus continua no meio da sua igreja. Mas não disse em nenhum momento que iria ser fácil, que as lutas iriam ser fáceis. Em nenhum momento ele disse isso. Pelo contrário. Aí pulamos para o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A jornada da igreja não é uma jornada fácil. Apocalipse, como nós falamos, continua e mais adiante mostra Satanás usando pessoas para tentar destruir a igreja, para tentar impedir o seu avanço, para tentar acabar com ela. Jesus advertiu: vocês vão ter que estar prontos para isso. Você está pronto para isso? Talvez você já tenha passado por outros lugares e tenha prometido para você, em outros lugares, vida vitoriosa o tempo inteiro. Se você se converter, tudo vai dar certo na tua vida, você vai ter dinheiro, vai ter saúde, você vai ter só bênção, tudo vai ser bom na tua vida. Isso é mentira. E você quer ver como é mentira? Vamos para os versículos 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, observe que a partir do momento que eles entenderam que Jesus era o Cristo, por revelação divina, Jesus começou a contar para eles qual era a obra que ele veio fazer. Ele veio sofrer e morrer e ressuscitar. Ele começou a contar. E eles, ouvindo aquilo, não entenderam. Mas como? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, vai sofrer? Não combina o Filho de Deus com o sofrimento? Ele deve ser o mais abençoado? Ele deve ir ao trono? Ele deve estar cheio de glória? Eles não entendiam a obra de Cristo ainda. Mostra que eles não entendiam a necessidade da salvação da ira vindoura. Versículo 22. E Pedro,
chamando-o à parte, ou seja, Pedro chamou Jesus, começou a reprová-lo. Jesus, para com isso. Que pessimismo, que desânimo, que é isso, não vai dar nada de errado, vai dar tudo certinho. Ele não estava entendendo, inclusive, não estava entendendo a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Vida vitoriosa, Jesus, vida vitoriosa, Jesus, nada disso, tudo vai dar certo na tua vida, tudo vai ser bom, só vitória. Olha, você vai ser rico, você vai ser próspero, vai ser saudável, vai dar tudo certo na tua vida. Jesus, pensa positivo, pensa com otimismo, só coisa boa na tua vida, você é o Filho de Deus, quem é mais abençoado do que você? Pedro estava conduzindo Jesus ao desejo de uma vida fácil. E o versículo 23 mostra a resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: se antes Pedro afirmou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque o Pai revelou a Pedro, ou seja, o Pai revelou a Pedro a verdade. A verdade vem de Deus, a mentira de Satanás. Percebem o contraste? A verdade sempre procede de Deus, a mentira de Satanás. A mentira não vem de Deus, vem de Satanás. E aí ele repreendeu a Pedro dizendo, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Naquele momento, o Pedro, que antes era a pedra que edificaria a igreja, ou seja, o instrumento de Deus para Deus edificar a igreja, na doutrina dos apóstolos, agora estava se deixando levar de tal modo que se tornou foi uma pedra de tropeço. E então Jesus o repreendeu. Portanto, a repreensão de Jesus para todos aqueles que prometem vida vitoriosa, só coisa boa na sua vida, é a mesma, arreda, Satanás. Quando um pregador qualquer, quando uma pessoa qualquer começar a dizer para você que tudo de bom na sua vida vai acontecer, só coisa fácil, só vida vitoriosa, só prosperidade, só riqueza, só saúde, só isso, só aquilo outro, e você diga para ela, arreda, Satanás, porque você só cogita das coisas dos homens. Não foi isso que o Senhor nos falou. O Senhor disse que quem quer ser discípulo dele tem que negar a si mesmo, ir após o Senhor Jesus, tomar a sua cruz. Esse é o caminho. Por isso, a vida da igreja não é fácil, a sua vida não é fácil. Eu estranharia se você dissesse que é fácil. É muito estranho ver pessoas querendo mostrar que a vida dela é maravilhosa, tudo fácil. Olha, igrejas que só enriquecem, pessoas que tudo dá certo, tudo de maravilhoso, a vida da pessoa é tudo bom demais. Aí eu fico meio que estranho, porque na Escritura isso não é ensinado não para a igreja. Você encontrará pessoas se dando bem o tempo inteiro, mas são os filhos do diabo. O diabo são seus filhos, ele cuida deles, né? Você vai ver que os que enriquecem com corrupção, com mentira e com engano, estão se dando bem. Vocês vão ver que as pessoas que dominam sobre os outros e que dominam com tantas vezes com tirania, eles se dão bem. Em outras palavras, os filhos do diabo seguem se dando bem. Afinal das contas, o juízo deles está guardadinho. Mas a igreja, me diga você, quando foi nas páginas da Bíblia que você encontrou personagens fiéis a Deus, que amavam a Deus de todo o seu coração, tal como Davi, José, Noé e assim por diante, que a vida foi fácil? Qual personagem da Bíblia teve uma vida fácil, tendo sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, como Ana, como Ruth? Me diga qual. Portanto, se você vê que a sua vida não está fácil, bem-vindo ao time. Porque Satanás está tentando destruí-la. Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Uma igreja que tem lutas como a nossa, o tempo inteiro passando por lutas, porque Satanás quer destruí-la. E ele vai tentar isso até o fim. Todavia, o Senhor Jesus a encorajou. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As igrejas de Apocalipse, que nós falamos lá, as 7 igrejas,
Aquelas que se mantiveram fiéis, Jesus encoraja: persevere, persevere, não desista, persevere, você vai vencer. Jesus chega a dizer: a igreja de Filadélfia, considerada a igreja mais fiel de todas, que era uma igreja fraca aos olhos dos homens, pobre aos olhos dos homens, pequena aos olhos dos homens, uma igreja que não estava sendo valorizada, mas era a igreja mais fiel ao Senhor, a igreja que mais estava zelando, a ponto de Jesus dizer assim: vou mostrar para todo mundo que eu amo você. Na perseverança está a salvação do povo de Deus. Na perseverança está a certeza de que o Senhor está com ela. Ela não desiste. Mas quem disse que a vida ia ser fácil? Uma vida difícil neste mundo que jaz no maligno é exatamente a marca de um povo fiel. Desde o início. Abel foi morto por Caim. Por quê? Por inveja, por ódio. Foi morto. Caim ficou com tanto ódio de Abel sem nenhuma razão, porque afinal Abel não fez nada, com tanto ódio e inveja, que matou. E dali para frente segue. Noé e o seu sofrimento na sua geração, José vendido pelos seus irmãos, Moisés que sofreu o pão que o diabo amassou na mão de uma geração incrédula, a geração do Êxodo. E assim, nós vamos encontrar todos os personagens que são apresentados como homens e mulheres de Deus, como pessoas que viveram uma vida difícil. E Jesus disse para a gente: se alguém quer ser o meu discípulo, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É esse o caminho. E isso faz com que a gente tenha um conforto. O conforto é: você não está sozinho. Você não está sozinho porque você tem uma nuvem de testemunhas, usando o termo, a expressão de Hebreus, uma nuvem de testemunhas que também lutaram durante a vida toda. Lembram de Hebreus 11, a lista dos chamados heróis da fé? Pessoas que sofreram e até morreram. Pessoas que passaram por todo tipo de prova, mas continuaram firmes. Pessoas que preferiram morrer pela fé para receber uma recompensa superior a ter que serem livrados de um sofrimento temporário por causa de algum benefício também temporário. Sempre o povo do Senhor sofrerá, porque está no mundo que jaz no maligno. Não tem outra opção. Mas há uma certeza: a igreja vai vencer. Todos aqueles que continuarem firmes olhando para o Senhor vão vencer. Vão continuar firmes, então vão vencer. Se perseverarem, eles vão vencer. Jesus diz a cada igreja: ao vencedor darei a coroa da vida. Darei que se assente na eternidade, no trono. E ele então promete as bênçãos eternas para eles. O que isso significa? Que você tem que lutar, meu irmão. Que você tem que lutar. Satanás continua agindo. Não consegue ver a atuação dele na TV, a atuação dele nas religiões demoníacas, a atuação dele na política, a atuação dele das formas mais variadas. Não conseguem ver. Está aí. Ele age nas ruas, ele age em todos os lugares que pode. Mas como? Usando pessoas. E isso vem uma advertência fundamental para você, meu irmão. Você viu o que aconteceu com Pedro? Pedro foi um instrumento de Deus para afirmar: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas depois se deixou levar por uma ideia tola, de que a vida poderia ser fácil aqui, esquecendo que enquanto o mundo está debaixo do pecado, não tem essa de vida fácil aqui, porque a salvação implica numa criação restaurada, sem pecado, sem morte, sem nada de ruim. Então, não é tolice esperar que uma vida aqui seja fácil, porque o pecado está presente. Só quando Jesus voltar e restaurar a criação, tirar o pecado, tirar a morte, aí sim, a vida será só de deleite, porque teremos uma vida incorruptível, transformada para sermos como o Senhor Jesus é. Mas Pedro
levado por essa tolice, se torna um instrumento de Satanás. Cuidado, é sério. Não te deixe levar pelas tolices de Satanás, para que jamais seja um instrumento. O mundo é o tempo inteiro instrumento de Satanás para matar, roubar e destruir, como os fariseus. Os fariseus matavam, roubavam e destruíam, tanto que mataram Jesus. Não seja você. Não seja por causa da inveja, por causa do egoísmo, o ódio, a ambição querendo poder, glória, riqueza, grandeza. Não seja por causa do orgulho, querendo ser melhor que os outros. Não seja por causa de qualquer coisa, qualquer pecado, não importa qual. Não queira, não faça o que Pedro fez, ouvindo como Eva fez as propostas tolas de Satanás. Não faça. Porque o que Jesus fará é repreender você. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Seja um instrumento de Deus. Edifique a igreja. Ame. Conduza à verdade, só a verdade. Fortaleça, sirva em vez de querer ser servido. Seja bênção. Faça da sua vida um instrumento para edificar os irmãos. E assim, seja o instrumento de Deus que Jesus disse que Pedro seria. O instrumento para a edificação da sua igreja. Abra em Atos dos Apóstolos e veja que instrumento fabuloso os apóstolos foram para a edificação da igreja de Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, mas que coisas? A pregação de Pedro. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Olha que instrumento fabuloso! A pregação dos apóstolos levou à conversão multidões. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Versículo 42 diz que a igreja estava da seguinte forma: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E assim, temos os relatos de como a igreja estava sendo edificada, conforme Jesus havia afirmado para Pedro: edificarei a minha igreja. Seja um instrumento de Deus. A vida cristã não é fácil. Se você quer ser cristão, convido você desde já a ter uma consciência clara do que é ser cristão. Não é vida fácil, não é só coisa boa. É uma vida de lutas, mas uma certeza que Jesus venceu por nós, e todo aquele que perseverar herdará a vitória de Cristo. A certeza de que as portas do inferno não prevalecerão deve motivar você a continuar lutando. Eu vou continuar lutando, porque os filhos do inferno não vão prevalecer, não vão destruir a igreja, não vão conseguir, e é por isso que conseguimos permanecer firmes, perseverando. É a certeza de que o diabo pode ter os seus, mas eles não podem vencer a igreja, porque o Senhor está com ela. Então continue firme, continue lutando, continue perseverando, para que Deus seja glorificado na sua vida. Seja o instrumento de edificação da igreja, seja a bênção da igreja, seja a bênção para a igreja de Jesus.